Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. O Senhor tem nos concedido estar aqui para que nós possamos estar falando mais da palavra de Deus, para que nós possamos estar aprendendo através das santas Escrituras para a honra e glória do nosso Deus. Convido os nossos irmãos para que possam abrir suas Bíblias, creio que é um texto bastante conhecido dos irmãos. Marcos, no capítulo 16, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 15. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 15. Eu peço para os irmãos que eu estive falando da minha esposa mais cedo, palavra difícil, irmãos, porque ali pela tarde eu anotava um texto, estudava acerca dele, pegava as referências bíblicas e, se eu não me engano, foram 3 ou 4 folhas rasgadas, porque o Espírito Santo foi me incomodando de que, na verdade, aquelas palavras que ele estava separando, segundo o meu entendimento, não era aquilo que ele tinha desejo de falar para a igreja hoje. Até que, enfim, eu fui orando e buscando, quase ali próximo já do ensaio de jovens, cheguei até um pouco atrasado, que o Senhor foi me dando esta palavra, e assim, o Espírito Santo sobre o meu coração, esta palavra. Porque muitas vezes a gente olha pelo contexto da igreja, a gente conhece os irmãos, conhece o que acontece, a gente quer falar em cima daquilo, segundo os nossos entendimentos. Mas o Senhor, Ele sabe o que fala, Ele sabe o que Ele tem para dizer para a sua igreja, para que nós possamos ser edificados e sair daqui com o nosso espírito edificado pela palavra. Amém? Acredito que todos os irmãos já encontraram. Nós passamos a fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os irmãos podem tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Como eu disse para os irmãos, se tratando de um tema relacionado a missões, eu fiquei olhando sobre quem falar, sobre qual palavra usar, qual texto. Pensei em citar os grandes nomes bíblicos de homens que verdadeiramente foram homens cheios do Espírito Santo. E falando de missões, nós poderíamos citar muitos nomes sobre a missão que Deus deu aos homens que fizeram parte do Antigo Testamento, que foram missões que tudo apontava e fazia sombra, fazia referência à vinda do Messias, ou seja, homens que verdadeiramente cumpriram a vontade de Deus. Nós vamos ver também no Novo Testamento muitos homens. Nós vamos ver os discípulos, os apóstolos, aqueles também que foram citados em referência no livro de Atos, que foram homens verdadeiramente que fizeram a obra de Deus. E eu, meditando sobre estes homens, pesquisando textos, orei sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Estevão, sobre o início da igreja primitiva, ali no capítulo 2 de Atos. Mas todas essas palavras eu sentia no meu coração que não era esta palavra que, em relação a uma obra missionária que Deus queria falar para nós hoje. E pesquisando, e olhando, e buscando, e orando a Deus, minha esposa até saiu ali do quarto, perguntou se estava tudo bem. Falei com ela: não está muito bem não, porque a gente fica com aquele peso, verdadeiramente, se fosse um livro qualquer, se fosse um estudo qualquer, numa escola, em outro lugar, a gente simplesmente trataria de forma de estudar, simplesmente citar o texto, citar o conhecimento. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de estar no altar de Deus, nós temos que tomar bastante cuidado e ter reverência, porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus é santo. Sendo Deus santo, a palavra dele é santa, os hinos cantados são santos, e essa reunião também é uma reunião santa. Então vem um grande temor no nosso coração acerca do que falar para a igreja de Deus. Eu não estou falando a uma escola, a uma universidade, a pessoas na rua. Eu estou falando para a noiva de Cristo. Então, uma responsabilidade muito grande. E pesquisando e olhando sobre quem dizer, quem citar, o Espírito Santo me incomodou a falar nada mais, nada menos de que eu poderia dizer não o personagem, mas o protagonista principal da história bíblica. O Espírito Santo foi me dizendo que, na verdade, era para que eu usasse uma pessoa que foi um personagem, mas que o autor que se fez personagem, para que nós possamos estar aprendendo nesta noite. Então hoje nós estaremos aprendendo sobre missões, sobre o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura,
com a pessoa, com o ser, com o autor e personagem mais importante da Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós vamos entender que Jesus Cristo ele foi o maior missionário. Então, peço para os irmãos que os irmãos prestem bastante atenção nesses tópicos que serão citados, para que nós possamos absorver a palavra de Deus. Primeiro tópico: Jesus Cristo, ele foi o maior missionário. Primeiramente, por que Jesus Cristo foi o maior missionário? Os irmãos que estão compostos da sua palavra, abra com gentileza João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo 38 e 39. Farei a leitura, os irmãos já vão acompanhando. Primeiramente, por que Jesus Cristo ele foi o maior missionário? Primeiramente, porque Jesus Cristo ele era obediente. O que a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 6, versículo 38 e 39? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Por que Jesus foi o maior missionário? Primeiramente, porque Jesus era obediente. Então nós vamos ver que a obediência de Deus estava em cumprir a vontade de Deus. O segundo ponto, nós vamos ver o porquê que Jesus Cristo foi o maior missionário. Está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que Jesus era submisso. No seu ser, no seu caráter, nós encontrávamos a submissão. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 5 dizendo assim: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ou em algumas traduções, por causa da sua submissão. Então nós vamos ver que Cristo, quando ele trata o plano de vir ao mundo para cumprir, não sendo só o maior missionário, mas para cumprir a maior obra missionária que seria cumprida na face da terra. Quando Jesus Cristo ele se fez carne, nós estávamos vendo o maior projeto de Deus, tudo aquilo que estava sendo profetizado no Antigo Testamento, tudo aquilo que estava sendo apontado através de sombra, através de pessoas, através de profecias, se cumprindo na pessoa de Cristo. Então nós vamos ver que Cristo, ele sim foi o maior missionário. E o que estava caracterizado no seu caráter, primeiramente era a obediência e a submissão. No capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 34 nos diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Versículo 35: não dizeis vós, ainda quantos meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Então nós vamos ver que no caráter de Cristo, ele não tinha tempo para outras coisas. Jesus ele não se distraía com as coisas deste mundo, mesmo sendo uma pessoa muito influente, mesmo sendo uma pessoa que tinha acesso tanto a pobres quanto a ricos, pessoas de classe social baixa e pessoas de classe social alta. Jesus Cristo em nenhum momento do seu ministério ele vai se distrair com as coisas deste mundo. Ele sabia que a sua missão era cumprir a vontade de Deus. Mas nós sabemos que ao cumprir uma missão, ao ser alguém que está vocacionado, alguém que está apontado para cumprir uma obra, vai ter um preço a se pagar. Nós vamos ver também que Jesus Cristo ele não só foi o maior missionário, como Jesus Cristo também sofreu a maior dor, ou em si estava o maior sofrimento. Por ser a maior missão, por ser o maior objetivo, por ser o maior plano sendo concretizado à humanidade, nós vamos ver também que o peso de que o trabalho que seria feito pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo também seria o trabalho mais árduo, o trabalho de maior sofrimento. Nós vamos ver o salmista no capítulo 22, no verso 22, dizendo assim, Salmos 22, verso 16 ao 18, a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma: pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cercam, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem em si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Então nós não estamos vendo aqui o salmista já profetizando acerca do sofrimento do Messias,
acerca de tudo que o Messias passaria na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite com o nosso coração descansando e sabendo que a maior missão e que o maior sofrimento e que o maior missionário cumpriu o seu objetivo. Nós vamos ver também em Isaías capítulo 53, que eu sei que é um texto muito conhecido dos irmãos, no versículo 2 e 3, a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira: pois foi crescendo como um renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como que onde os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Então, seja qual for o sofrimento que alguém na humanidade já passou, seja qual for a tortura que alguém na humanidade já passou, seja qual for o sofrimento, a angústia que você está sentindo no seu coração, nós temos que entender que a maior angústia, que o maior sofrimento, que o maior peso em que nós podemos tratar, que um ser humano poderia suportar, estava carregado juntamente com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não só foi o maior missionário, como também ele padeceu o maior sofrimento que alguém no ser em carne poderia suportar. Outro ponto interessante nós alinharmos, de que Cristo também, ele teve a maior renúncia. Nós vamos ver durante toda a narrativa bíblica, muitos homens que renunciaram muitas coisas. Nós vamos ver Abraão renunciando da sua terra, sua parentela, para viver apenas da fé, para cumprir o objetivo na qual Deus tinha prometido, em uma terra que ele não via, que ele não conhecia, e em uma promessa que ele nem saberia se cumpriria. Nós vamos ver Moisés abrindo mão de toda a regalia do Egito, de todo o conhecimento e daquela nação que era uma potência mundial da época, e Moisés abrindo mão do Egito para cumprir os propósitos de Deus. E durante toda a narrativa bíblica, nós vamos ver grandes homens que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever os seus livros, outros que foram escritos por outros homens, renunciando muitas coisas para que pudessem cumprir a vontade de Deus. Nós vamos ver Eliseu também, no livro de Reis, queimando a sua junta de bois para seguir Elias e cumprir o seu chamado profético. Nós vamos ver esse homem renunciando, esse homem não olhando para trás, e ele abrindo mão daquilo que era o seu ganha-pão para viver segundo os preceitos de Deus. Nós temos também nos nossos dias muitos que podem dizer isso, que renunciaram ao seu serviço, à sua empresa, aquilo que era o seu sonho, aquilo que era a sua busca, para viver segundo os preceitos de Deus. Mas nós vamos ver que a renúncia que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou é algo que não pode ser comparado às nossas palavras e a nenhuma renúncia neste mundo. Porque nós vamos ver o ser, a divindade, Jesus Cristo, este verbo que criou o mundo, que está além do tempo, que está além das ocasiões ocasionadas nessa terra, porque ele está antes até mesmo de tudo que foi criado, e ele renunciando tudo isso, toda a glória do céu, todo o louvor que ele recebia. Alguém que estava num patamar, se eu posso usar essas palavras, que nunca sentiu dor, que nunca sentiu angústia, que nunca sentiu medo, agora com um grande amor, através da sua obediência, que foi no primeiro ponto citado acerca do maior missionário, ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: eu preciso enviar alguém que possa pagar o preço, pois o preço é muito alto. Este preço nenhum homem pode pagar. Abraão não pode pagar este preço. Eu confiei a Adão, mas Adão não conseguiu pagar esse preço. Moisés não pôde pagar esse preço, apesar de ser um grande homem, e foi um grande homem usado por Deus. Josué, por ser um libertador e alguém que conquistou a terra prometida, não pôde pagar este preço. Esther, Ruth não puderam pagar esse preço. Davi não pôde pagar esse preço. Então é necessário que alguém perfeito, alguém santo, alguém que nasceria neste mundo e iria padecer e conseguiria suportar todo o peso dos pecados da humanidade que pudessem ser pagos. Então é necessário que alguém santo, alguém puro, pagasse este preço. E esse ser, essa pessoa, este verbo que escolheu tomar essa atitude foi Jesus. E ele agora vai fazer a maior renúncia que nós poderíamos citar. Ele simplesmente abriu mão de tudo que ele tinha, da glória, do louvor, de quem ele era na divindade, para se fazer carne e habitar entre nós. Filipenses
Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, escute, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa foi a renúncia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se apegou àquilo que ele era, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o verbo que foi a palavra direcionada a criar todas as coisas, até mesmo antes da existência de tudo. Alguém que estava além do tempo, alguém que era infinito, que era eterno, se faz agora um homem, se faz um verbo e se entrega a nascer de uma mulher, ia se tornar uma criança que cresceria e já sabendo do seu destino, pois tudo estava profetizado, que a morte dele não seria uma morte natural, não seria uma morte rápida, mas seria uma morte dolorosa, e morte de cruz. O texto em que Paulo vai dizer, ele cita neste final e ele deixa uma ênfase, e morte de cruz, porque a morte de cruz era uma morte cruel, era uma morte dolorosa. E nós vamos ver também em Isaías 53, que já foi lido, o tamanho do sofrimento que Cristo passou. Ele não foi só desprezado, ele foi o mais desprezado entre os homens. Ele não foi só rejeitado, ele foi o mais rejeitado entre os homens. O preço que Cristo pagou por nós na cruz, para cumprir a missão na qual ele foi convocado a cumprir, em obediência a Deus, foi o preço que não pode se comparar a todas as coisas que foram abertas, todas as renúncias feitas pelos homens. Nós vamos ver também em João, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que nós conhecemos, seja nos céus, seja embaixo do mar, seja embaixo da terra, seja acima dos céus, seja as constelações, seja os dados científicos em dizer que o universo é infinito, e que se é infinito, sim, ele pode até ser infinito, mas foi Deus quem criou, foi Deus quem fez, e a palavra que agia através dessa criação era Jesus Cristo. Então nós vamos ver que não foi uma renúncia qualquer, não foi simplesmente Jesus se fez carne e habitou entre nós, não. Foi verdadeiramente uma renúncia feita por amor, não por algo que tinha valor, que chamava a atenção, porque nós vamos ver que a humanidade não tinha nada para chamar a atenção. Nós não tínhamos nada a oferecer para que pudéssemos comparar que Deus tinha, não, eu estou recebendo isso e eu vou enviar ao meu filho. Não, tudo foi feito por amor. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos o verbo que se fez carne e despia da sua glória para morrer em nosso lugar. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, para que Ele pudesse pagar este preço tão caro, cumprir essa missão tão difícil a ser cumprida. Então nós vamos ver que Jesus Cristo, ele foi o maior missionário, ele padeceu o maior sofrimento, e ele também foi o autor da maior renúncia que alguém pode conhecer. Nós vamos ver também que, além disso, Cristo também cumpriu a maior missão que poderia ser cumprida. Se nós olharmos Romanos capítulo 5, verso 8, vai dizer assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Entendem, irmãos? Quando Cristo, ele olhou para você, você não estava bonitinho como você está aqui, agora com suas vestes limpas e sendo santificado através da palavra dia após dia, até o dia em que nós chegaremos a dia perfeito. Quando Cristo olhou para nós, nós estávamos jogados num lamaçal de pecado. Não havia solução para a humanidade. Os homens até tentaram, através das religiões, através das leis, através dos segmentos, através de se afastar da sociedade e viver isolados, mas nada disso tirava a mancha do coração do homem, nada disso tirava o pecado que estava encravado nas nossas veias, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Quando Deus olhou para nós, quando Deus olhou para a humanidade, não tinha nada que pudesse chamar a atenção do nosso Deus. Cristo morreu por nós, não olhando para nós como nós estamos agora, mas quando nós ainda éramos pecadores, e pecadores merecedores de condenação.
Foi nesse estado que Deus olhou para nós. Então esse foi o plano de fundo para a principal e maior missão que nós poderíamos citar ou falar na face da terra. Nós vamos ver aqui no versículo 9: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10: porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que missão maravilhosa, irmãos! Que amor inexplicável é esse! Em olhar para nós, na nossa condição em que nós estávamos, de pecadores, e mesmo assim sentir amor, e mesmo assim sentir compaixão, sentir misericórdia, e traçar um plano tão perfeito, que desde a saída do homem do jardim do Éden, todos os homens, todos os acontecimentos foram guiados pela mão de Deus, para que o Filho pudesse se revelar a nós. Tudo apontava para Ele, tudo se cumpre em Cristo. Então esta foi a maior missão que alguém pode citar, ou que um homem pode contemplar na face da terra. Nós vamos ver também em 2 Coríntios capítulo 5, nos diz assim, versículo 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos carregou da palavra da reconciliação. Deus não imputou aos homens as suas transgressões, os seus pecados, porque se Deus fosse pesar sobre nós aquilo que foi pesado sobre Cristo na cruz, nenhum de nós poderíamos resistir àquela cruz. Certamente que na primeira perseguição, no primeiro sofrimento, nós abandonaríamos aquela cruz tão pesada, porque Jesus se entregou e amou a humanidade, e Ele ensinava a palavra de Deus, ensinava o Evangelho, falava sobre a salvação, Ele citava a palavra de Deus, fazia o que era bom, mas mesmo assim foi rejeitado pelos homens, porque os homens preferiam as trevas, preferiam abraçar as trevas. Por quê? Porque não amavam a luz, estavam longe da luz. Então este foi o estado em que Cristo cumpriu a maior missão que poderia ser cumprida. Nós vamos ver também Efésios capítulo 1, versículo 7, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8: que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs. Versículo 10: para a dispensação da plenitude dos tempos, que fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. A missão de Cristo, ela foi tão grande, ela foi tão sublime, tão importante, que Cristo cumpriu e fez convergir em si, no seu sacrifício, no seu grande amor pela humanidade, em se entregar tudo aquilo que aconteceu antes, durante e depois, não só na terra, mas também nos céus, e que futuramente irá cumprir também todas as coisas, e irão se convergir em Cristo Jesus, tanto no céu quanto na terra. Esta foi a missão que Cristo cumpriu: reconciliar os céus à terra e também reconciliar os céus. Essa missão estava imputada nas costas, estava ali naquela cruz tão pesada que Cristo carregou. Então Ele foi o progenitor, Ele foi o cumpridor da maior missão que nós poderíamos citar neste mundo. O maior resultado. Nós vamos ver que nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos buscar muitos meios de anunciar o Evangelho, e nós vamos ver que após a igreja primitiva, crescendo na graça, que os irmãos se reuniam, e que nós fizemos essa leitura aqui no ensaio de jovens, e que eles cresciam em união, em amor, dividindo, repartindo pão, ali no segundo livro de Atos. E a partir do livro de Atos nós vamos ver a perspectiva da narrativa de como a igreja primitiva cresceu. Mas nós vamos ver que nós podemos fazer muitas coisas, e que verdadeiramente tem resultado, porque o Espírito Santo de Deus opera através da igreja. É o Espírito que traz vida para a palavra. Nós vamos ver que em Cristo também, Ele não foi só o maior missionário, não pagou o maior preço, sofreu o maior sofrimento, cumpriu a
maior resultado que alguém pode citar ou que alguém pode falar. Você pode obter resultados financeiros, resultados acadêmicos de seus estudos, dos seus serviços, do seu trabalho, da sua influência, das suas palavras, conquistar e persuadir pessoas através do seu intelecto, através do seu caráter. Mas nós vamos ver que Cristo, Ele não só fez isso, como Ele fez isso por toda a humanidade. E o resultado da morte de Cristo, o resultado dessa missão tão dolorosa que Cristo cumpriu, foi simplesmente a salvação, foi simplesmente convergirem nele, cumprir em si tudo aquilo que deveria, tudo aquilo que estava profetizado. Todos os pecados, todas as transgressões dos homens estavam imputadas nas costas de Cristo, e através do seu sacrifício ele obteve o maior resultado possível. Porque ali no jardim do Éden, quando o homem desobedece a Deus, nós vamos ver, irmãos, que não foi apenas uma pequena queda, foi a maior e a mais terrível queda do homem. O homem perdeu a comunhão com Deus, através desse ato desobediente, através desse pecado, que foi também trago através de nós, na nossa carne. Nós obtivemos esse pecado em nós, porque todos nós pecamos e afastados, destituídos, estamos do nosso Deus, ou estávamos. Até então nós estávamos, porque agora nós não estamos mais. Mas por quê? Porque o maior resultado foi obtido através do sacrifício de Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E qual foi o resultado? Primeiramente, a reconciliação daquilo que era impossível para o homem reconciliar. Ao homem, a lei, as religiões, aos segmentos, era impossível o homem se reconciliar com Deus. Foi um corte tão grande que era impossível essa remenda ser feita. É como se fosse em nosso corpo um corte, algo que tirasse parte dos nossos membros. E nós vamos ver que Cristo, Ele tinha um pedaço de si mesmo para cumprir, e para que Ele pudesse fazer um enxerto neste corte que foi feito. Algo que estava apodrecendo. O relacionamento do homem com Deus estava apodrecendo por causa do pecado. E nós vamos ver também em Noé, que Deus, Ele vai olhar para a humanidade e vai ver que a humanidade não tinha solução, a ponto de pensar em destruir toda a humanidade. Mas já apontando para Cristo, Ele enxerga Noé, alguém que seria a salvação para a humanidade e um recomeço novamente. Mas mesmo assim, mesmo Noé sendo aquele que salvou a sua família, e dele vieram 3 filhos que geraram as nações, nós vamos ver Noé também falhou nessa grande missão. E mesmo que o resultado de Noé foi importantíssimo para a narrativa bíblica, ele não conseguiria reconciliar o homem a Deus. Mas Cristo cumpriu este objetivo. E mais, qual é o maior resultado? Vamos lá para João capítulo 14, do versículo 1. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Olha o que Ele está nos ensinando. Olha o resultado do sacrifício de Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. Versículo 3. E se eu for vos preparar lugar, escute, irmãos, olha o resultado do sacrifício de Cristo. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. E para onde eu vou, vós conhecereis o caminho. E também então vai perguntar: este resultado que o Senhor obteve, essa grande missão que o Senhor cumpriu, como nós poderíamos entender isso? Como nós poderíamos morar onde o Senhor vai morar? Esta morada que o Senhor está preparando para nós? Como nós poderíamos enxergar onde é o caminho? Então Jesus vai responder. Essa é a resposta para todos os questionamentos humanos, para todos os medos, para todas as filosofias. Tomé estava fazendo uma pergunta que todo homem faz dentro de si antes de conhecer o Evangelho: de qual é a solução, qual é a resposta, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência do ser humano, qual é o sentido de que cada um de nós nascemos, crescemos e estamos aqui nesta noite, e toda a humanidade cresceu e se multiplicou. Qual é o resultado de tudo? Qual é o final de tudo? Cristo vai responder, e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a resposta para todos os nossos questionamentos.
a reconciliação que Cristo cumpriu em si, o resultado do seu sacrifício. Vamos também para Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Olha o resultado do sacrifício de Cristo. E Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmão, qual é o significado tão profundo desse versículo? Olha para nós entendermos. Quando o homem pecou no jardim do Éden, o que aconteceu, irmãos? Primeiramente, lágrimas. Segundo, morte. Depois, pranto, lamento e dor. Este foi o resultado da queda do homem no jardim. Mas da mesma forma que por um homem veio o pecado ao mundo, também por um homem a reconciliação da humanidade a Deus se cumpriu, e este foi a Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós perdemos no jardim do Éden, através do pecado de Adão que nós herdamos, agora Cristo vai reconciliar com o Pai, e ainda vai nos fazer promessa de nos buscar. E quando Ele nos buscar, todo o sofrimento que nós passamos neste mundo, todo pranto, todo choro, toda dor, e até mesmo a morte que os homens tanto temem, o Senhor Jesus está com as mãos cuidando de todas as coisas. Nem mesmo a morte venceu o nosso Jesus. Nem mesmo a morte pôde parar esse resultado tão maravilhoso desta missão tão grandiosa que Cristo cumpriu. Vamos ver também em João capítulo 10, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim: e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o meu Pai somos um. Então o que nós entendemos, irmãos? Foi o que eu falei para os irmãos, isso foi tão maravilhoso, me chamou tanta atenção. Eu fiquei perplexo quando o Espírito Santo falou: você não vai falar de nenhum personagem, você não vai citar nenhum homem, você não vai falar sobre Pedro nem Paulo, você vai falar sobre aquele que eu quero falar para a igreja, para que a minha igreja possa entender algo neste culto missionário. E a pergunta que foi surgindo no meu coração: porventura haveria em nós um maior sofrimento como houve em Cristo? Porventura nós sofremos sim, passamos por perseguições, por tribulações, por enfermidades, mas porventura essa aflição, essa enfermidade, essas perseguições são maiores daquela que Cristo suportou na sua carne? Então, se não são, por que não são verdadeiramente? O porquê que nós pensamos em desistir? O porquê que nós pensamos em parar? O porquê que nós pensamos em abandonar a caminhada? Se o nosso sacrifício, o nosso sofrimento não pode se comparar ao sacrifício daquela pessoa que foi o maior missionário de todos os tempos, a maior renúncia. Por que nós ficamos nos lamentando daquilo que nós perdemos quando estávamos no mundo, ou daquilo que nós temos que abrir mão para cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Se a maior renúncia ela já foi feita, porventura a prata e o ouro podem se comparar à renúncia que o próprio Cristo fez por nós? Porventura o seu trabalho, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, os seus parentes podem se comparar à maior renúncia que Cristo fez por nós? Então isso foi me apertando e foi me encurralando, e eu fui me perguntando acerca dessas questões. O porquê que nós somos tão frios? O porquê que a igreja tem se desviado do seu propósito principal na terra, que foi o texto que nós vemos no início, em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. O porquê que nós desejamos parar? O porquê que nós brigamos tanto? O porquê que o amor tem se esfriado no nosso meio? Se o maior sacrifício já foi pago, por que nós estamos reclamando, questionando a Deus de tantas coisas que acontecem conosco? Se Deus já fez o maior sacrifício por nós, nós queremos orar e pedir a Deus por bens materiais, por uma vida financeira próspera. E Deus está dizendo: não é isso que eu fiz por você, não foi por esse sacrifício que eu me entreguei na cruz por você. Eu posso te dar isso, mas isso não é o principal objetivo. Nós temos que aprender, assim como a palavra de Deus falou a Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você tem fraquezas? Está se sentindo fraco? Glória a Deus por isso. O poder de Deus vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Nós vamos entender também, irmãos, a maior missão já foi cumprida. Aquilo que era impossível às nossas mãos já foi cumprido. Então cabe à igreja fazer o quê? Cumprir aquilo que nós podemos cumprir. Aquilo que nós não poderíamos ou que nós não podíamos fazer foi feito por Cristo.
com as nossas mãos prontas. E o serviço é árduo, sim, o serviço é árduo. Mas poderia esse serviço se comparar ao sofrimento que Cristo pagou por nós? Ao serviço que Cristo prestou à humanidade? Porventura nós poderíamos dizer que está pesado o fardo, sendo que o próprio Cristo nos disse que o meu fardo é leve e suave de se carregar? Então dizer que ser um cristão está pesado, está difícil, é o mesmo que dizer que Cristo estava mentindo quando ele disse que o seu fardo é suave e o seu fardo é leve. O problema é que nós queremos satisfazer as nossas próprias vontades e não aquilo, o propósito que Deus tem para cumprir os nossos corações. O maior resultado já foi cumprido. Irmãos, entendamos, tudo está profetizado. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, queira nós queiramos ou não. Nós desejamos que essa palavra se cumpra ou não, ela irá se cumprir. Cristo irá voltar. Mas o que me deixa mais triste com a situação, irmãos, e apreensivo, de que a função, de que o trabalho, de que a missão de levar Cristo à humanidade está nas nossas mãos. Tudo bem, está nas nossas mãos, mas Cristo deixou o Espírito Santo, sim, Ele deixou. Mas o que tem acontecido conosco? Nós temos deixado essa missão de lado. O objetivo da igreja, o objetivo de nós dentro da casa de Deus, não tem sido anunciar, não tem sido pregar. Nós temos nos preocupado com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios deleites, com as nossas próprias satisfações. Não somos mais obedientes aos pastores, não somos mais obedientes aos nossos líderes, não somos mais obedientes à palavra de Deus. Nós queremos nos satisfazer, fazer a nossa vontade. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso visitar fulano, eu preciso viajar para tal lugar. E as pessoas estão perecendo. E a obra que Cristo confiou na mão da igreja, na qual Ele entregou o Espírito Santo para nos capacitar, tem sido deixada de lado. Então nós conhecemos tanto esse versículo de Marcos 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mas a pergunta é: nós temos cumprido essa missão? Nós temos cumprido verdadeiramente essa missão? Irmãos, olha o que o versículo vai dizer. E diz-lhes: ide, uma ordem, por todo o mundo. Um lugar, qual lugar? Todo o mundo. Fazei o que? Pregai o Evangelho. Pregar a quem? Porque nós temos também um contexto em que nós estamos selecionando quem nós iremos pregar. Não, aquele ali já não tem solução mais. Já preguei, já falei. Aquele ali era cristão, nem não vai ali não. Estava lá, mas abandonou. E a palavra do Senhor vai dizer: pregai a toda criatura. Então a pergunta que apertou-me em relacionar essa missão que Cristo cumpriu foi: por que nós não temos cumprido o objetivo da qual nós fomos chamados para cumprir? Renunciar, abrir mão, nos entregar. Então vai ser alegria, vai ser muito bom, é só vitória. Se nós olharmos com uma perspectiva espiritual, sim, na perspectiva espiritual do plano divino, para nós se resultará tudo em só vitória, em só glória, em só louvor. Mas nós temos que entender que essas coisas se cumprirão futuramente. Cristo ainda está preparando este lugar de gozo. Aqui na terra será sofrimento, será renúncia, será angústia, será choro, será pranto, será dor. Mas quando é que isso vai cessar? Apocalipse, na qual nós já fizemos a leitura, no capítulo 21, versículo 4. Então o que eu tenho que fazer? O que eu aprendo com essa missão tão grandiosa que Cristo cumpriu? Continuemos a levar a nossa cruz, custe o que custar, doa o que doer, seja por lágrimas, seja por choro, seja por pranto. Se as nossas mãos estão calejadas, se está tomando o nosso tempo, se eu não tenho tempo para a família, eu estou na correria, estou andando cansado, isso não tem problema. As coisas deste mundo passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não irá passar. Então o que nós temos que fazer? Qual que é o objetivo da igreja? A igreja tem que se colocar em posição em cumprir o ID que o nosso Jesus pediu para que nós cumpríssemos, a ordenança que nós temos em nossas mãos. Irmãos, entenda: o destino do seu vizinho, o destino do seu parente, o destino de Papagaios, o destino de Minas Gerais, o destino do Brasil, o destino do mundo está nas mãos da igreja. A responsabilidade é toda nossa, de anunciar. Os homens ouçam ou não, o nosso objetivo é anunciar a palavra de Deus.
Então, se nós estamos num culto missionário, que não seja apenas um culto diante de todos os domingos, mas que nós possamos verdadeiramente cumprir este objetivo a qual Deus nos confiou, para que nós possamos cumprir e cumprir verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus nos propôs. Irmãos, para finalizar, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Peço, irmãos, para se colocarem de pé. Mas olha interessante, o que a palavra do Senhor está nos chamando a atenção? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então saia daqui nesta noite, irmãos, entendendo: aquilo que era difícil, aquilo que era impossível para nós, já foi cumprido. Aquilo que está confiado na sua mão, aquilo que está confiado na minha mão, é aquilo que nós podemos fazer, que nós podemos cumprir. O destino da humanidade, o destino de papagaios, o destino das pessoas está na mão da igreja. Você é o embaixador de Cristo nessa terra. A responsabilidade de pregar o evangelho às pessoas está nas suas mãos. Então que nós possamos abraçar esta palavra. E quando nós orarmos, nós pedimos ao Espírito Santo: Espírito Santo, cumpre em mim esta palavra. Coloca esse desejo de te anunciar, independente das situações, das dores, das circunstâncias, a tua palavra a toda a humanidade. Curva seus cabelos, feche seus olhos, nós estamos fazendo uma oração. Ó Deus Santo, Deus poderoso, ó Deus, eu te louvo e eu te engrandeço, Pai, por esta maravilhosa palavra que teu Espírito Santo colocou em nossos corações nesta noite. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos cumprir verdadeiramente a tua missão, que não seja apenas por palavras, que nós não sejamos apenas ouvintes, ó Deus, mas nós sejamos cumpridores de tudo aquilo que o Senhor nos ordenou a cumprir. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui nessa noite possa sair com a semente, a certeza em seu coração: a responsabilidade de anunciar a Cristo está em nossas mãos. Os dias vão passando, as horas vão passando, e o Senhor há de se manifestar a qualquer momento. Ó Deus, desperta-nos, ó Pai, a entender que o Senhor já está às portas. Desperta a tua igreja para que nós possamos entender, não só entender, para que nós possamos abraçar a sua causa e ir por todo o mundo anunciando o Evangelho de salvação, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus.